Mas aí o que, que acontece? Não sei o que acontece. Perdi a linha do raciocínio. My train of thought. Mas enfim, então acho que a gente poderia, né, agora abrir para aquela possibilidade. Vocês tomarem o arquivo, lá o modelo, né, voltando aqui, deixa eu colocar todo mundo aqui no grupo. Vocês puxarem, né, daquela descrição de características. Então eu vou criar um personagem que é ladino. Então ele tem que ser um cara mais esguio, né, meio smooth criminal, né, tem que ser alguém mais discreto e tal. Então não vai poder ser aquele cara, né, com corpanzil e tudo. Ou vai ser um personagem místico, então ele pode ser alguém que denote ali um pouco mais de idade, né? Sim, de trabalhar contra uma previsibilidade, né? O Matheus está colocando. Assim, importantíssimo, inclusive, né? Acho que é o grande motor de boas histórias. Eu costumo usar nas aulas o exemplo do Detona Ralph, né? A André está perguntando, que é um cara que ele foi desenhado para uma certa função, né? Lá num game, né? No universo da história, em que ele está ali para destruir, para detonar, né? Como diz o título da história, do filme, da animação. Só que o personagem ambiciona outras coisas, ele tem um universo interior, né? Então a gente vai assistir na história ao processo de inversão dessa curva, né? Ele atingir esse algo mais ali, o que ele sente que é capaz de ser, né? Então acho que as idiosincrasias, né, do personagem, acho que isso é legal. Você está falando agora das outras classes aqui, né? Então, agora eu vou soltar um pouco vocês para imaginarem, tentando começar mais ou menos naquela toada, né? Vamos voltar aqui navegando aqui pelos layers. Ó. Então, antes de colocar todo esse anão fashion, Senhor dos Anéis aí, a gente partiu do que? Ó? Primeiro, uma relação com as formas básicas. Eu vou pegar, por exemplo, a silhueta dessa garota e vou tentar trabalhar numa relação mais angular, assim, né? Ela parecer mais ágil, né? Mais perigosa, né? Ela pode ser mais esguia, né? Aqui já tem algumas coisas, entender que a própria anatomia ela já nos dá algumas relações, meio que já fica ali for free, né? Já é uma coisa, se a gente pegar isso aqui, ó, não é um triângulo, está rolando aqui, e então é aquele formato de ampulheta, né, a gente fala. Não está rolando alguma coisa nesse sentido. Aí o penteado que ela possa eventualmente usar aqui, ó, né, uma coisa meio Chanel, né? Ela tem um turbante, ó, que gera uma outra percepção, né? E que outros ângulos eu posso ir obtendo aqui, ó, né, para fazer então essa anatomia funcionar na direção, né, do formato que eu julgue, né, que influencie o meu design. Então, falando dessa questão, né, da influência das formas, né, aí é uma questão lá do beabá mesmo, né, dessa estrutura de associação psicológica, né, formal, de que a gente, então, entre essas aqui, né, o que diferencia, né, um pouco, né, vamos falar assim, né, a semântica de cada uma dessas formas, né. Então, no quadrado a gente tem a representação, né, de elementos um pouco mais estáveis, né, comunicam força, né, um certo grau de estabilidade, né, de organização. Na circunferência, né, talvez um sentido de amabilidade, né, de coisas também que inspirem uma aproximação, né, do fechamento, né, de você abrigar dentro de si, né, alguma coisa. Então é um formato mais amigável, né, passa o dinamismo, né, é o oposto, né, do quadrado, se a gente pensar nesse aspecto. Aí sempre, até vindo ali, né, de encontro com o que disse o Matheus, né, a possibilidade da gente mudar um pouco essas relações. Veja que eu comecei a fazer o nosso personagem ameaçador usando a circunferência como base. Né? Aí o quadrado, ele sempre terá a possibilidade, ó, né, de eventualmente ganhar o firmamento. Professor, que bonitinho, momento poesia na aula de hoje. Mas enfim, né, as coisas podem se desequilibrar também. Né? Os quadrados também amam. Né? Então, falar qual que é a energia potencial nisso aqui, ó, né? O que vai acontecer, ó? Qual que é a iminência, né? Inclusive na escultura, tem que explorar, né, essas relações
colocar as coisas fora do seu ponto de equilíbrio, né? Mudar o comportamento das coisas. Então, tem a leitura, né, mais básica, né, primitiva, mas tem também como a gente extrapolar um pouco as coisas. Então a circunferência, né, questão de certo dinamismo, né, e aí talvez o formato, né, mais dinâmico desses três, né, o triângulo na sua multidirecionalidade, né, então ele apontar para várias direções, né, ao mesmo tempo, conforme orientado também, gerar essa impressão, né, pode avançar nessa direção ou nessa aqui, né, também não ter um ponto de apoio. Isso aqui está um pouco mais estático até, né, a pirâmide e tal. Aí outra relação, né, também que a gente pode traçar com o triângulo é aquela da iminência do contato agressivo, né, de gerar uma certa um desconforto, né, por conta justamente desses vértices, né, pontiagudos, né, então aquela coisa da lâmina, o punhal, né, então se eu venho aqui, né, e coloco, né, no traje de um personagem, não importa o quanto ele pareça, como é que se diz, trivial, né, se eu venho aqui e começo a colocar nos spikes na criatura, né, ele vira um punk, professor. De certa maneira, né, é o que eles intencionam, passar essa noção de que é alguma coisa. Fiz um moicaninho nele aqui, ó. Aqui também, né, uns braceletes irados. Não tá muito bom essas pontas, né? Então essa história, né, de que cada um desses formatos acaba trazendo algumas características que são oportunas para informar, né? Não à toa, ó, quando eu desenhei lá o nosso reizinho anão, de alguma maneira, né, então vocês diriam, né, que impressão ele está comunicando. Esquece aquela coisa lá das intenções do briefing, né, não, mas agora, né, então ele parece um cara fortão, né, com certeza ele é um cara pesado, né, imagina o barulho que ele faz quando caminha, né, no salão lá e tudo mais. De certa forma, parece ser um cara que está bem protegido também, né, bem blocado, né, fechado em si mesmo, né. A Andrea tinha comentado, né, a questão do tanker, né, que é uma categoria, né, de personagem, a questão da semiótica, justamente, né, da gente entender como pode influenciar, né, o receptor da mensagem, né, colocando coisas ali que a pessoa nem se dá conta, mas ela já está comprando. Né. Então aqui, voltando, né, um pouco informar, né, a questão de uma certa ofensividade, né, de ter também um potencial para, se precisar, né, reagir com violência. Então esses pequenos spikes, né, que eu fui colocando lá, ó, então a ideia de que é uma coisa um pouco militarizada, né, que até poderia exagerar mais nesse sentido. Né. Então essas coisas elas vão colocando camadas, né, se eu venho aqui, aí faço ele sorrir assim, ó, um sorriso bem bonito, um sorriso banguelo. Com uns dentinhos bem bonitos, assim. Com certeza, o cara fica lá, né, todo altivo, né, e quando ele sorri, ele tem os dentes cerrados. Já pensou que loucura? Aí você está extrapolando o poder da semiótica, professor. Agora você foi longe. Mas enfim, né, deu para entender mais ou menos a toada. Então vou recomendar, baixem esse template, né, e vamos experimentar um pouco com os shapes, né, dos personagens, pensando que na outra ponta, né, no fim das contas, a gente vai ter uma silhueta para trabalhar, né, em outras situações. É verdade, tem razão. Então vamos fazer isso, ó. Eu vou criar enquanto vocês desenham. Eu vou também desenhar um pouquinho aqui, né, mas aí eu vou ficar mais quietinho para não influenciar as decisões de vocês. Né. Eu vou criar uma pasta ali no Drive para que a gente comece a ter os envios, né? Para quem quiser mandar fotos, um print screen da tela, um JPG, uns chocolates, né? O que vocês quiserem enviar lá para o Drive, podem mandar. Assim que eu conseguir acessar a pasta. Né? Aparecendo aqueles designs de Final Fantasy, né? Que o pessoal tem só uma parte das calças. Aqui, né? Umas marcações aqui.
malvado. Tem uma moto que termina com uns spikes, assim, né? Aqui também surgem outros níveis de informação que talvez a gente possa aproveitar para elaborar o que já estava aqui também, né? Tirar agora essa linha vermelha, então acabou ficando aí, né? Olha, principalmente, né? Olha como esse cara, eu dei uma zoada aqui no cabelo dele, né? Você tem razão. Eu vi ele com umas franjinhas Chanel, assim. Agora sim. Você tá de sacanagem, professor. Enfim, eu não sei como fazer o cabelo deles. Aceito sugestões aqui. Talvez fazer uma coisa, sargento pincel, assim, ó. Carequinha, talvez. Ou fazer uma coisa aqui Tipo um meio. pecado, talvez. Eu pensei nisso, de fazer um chumacinho aqui. O problema é a altura, né? Esses detalhes laterais aí. Opa, o cabelozinho da ferramenta moveu. Ainda bem que eu movi e voltei para o mesmo lugar, não sei como, né? Um negocinho assim, fazer ele com a coisa do cabelo começando a querer crescer de novo, né? Que também uma coisa meio Mad Max, sei lá, né? O Robotnik reimaginado. Não estou totalmente satisfeito com essa parte inferior aqui, né? Confesso que está meio engraçado ainda. Acho que parada, talvez fosse uma borrachinha, fechar a silhueta aqui. Ótimo, não deixar isso aqui tão aberto assim. Ou retrabalhar um pouco as proporções dessas pernas, né? Enfim, é uma coisa para desenvolver, né? Deixa eu dar uma olhadinha, igual aqueles chineses, isso certamente deve significar alguma coisa, mas na atual conjuntura eu não tenho certeza. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver como é que está a nossa internet, né? Aliás, eu acho que eu não salvei esse arquivo nenhuma vez, né? Vou Acho fazer que isso com o nomezinho V2, alguma coisa assim, né? Então já ficaram dois irmãos, ó, cada um eles vivem numa fortaleza de anões diferente. Então dá pra gente relacionar, né, uma coisa com a outra ali, em relação a aquela matriz espelhada, né, com simetrias, essa coisa meio dark aqui, ó. Eu acho que pode ajudar, né? Aí aqui foi usando já uma base pré-estabelecida. Às vezes ela mesmo, né, pode indicar uma anatomia também inicial, né? Acho que pode ser um jeito interessante de vocês também desinibirem um pouco a maneira de construir em cima da anatomia pura, né? Já estão vindo aqui os primeiros. Já vou puxar aqui para a segunda tela, né? Tô tentando carregar ali as informações. Internet, quando chove assim, né? Não sei se tem alguém que é de muito longe aqui, em relação a São Paulo, ou Grande ABC, né? Que estou em Santo André. eu e a André aqui em dia de Curitiba. Ah, olha. E choveu aí pro lado de vocês? Ó, Minas. Pra caramba. Então. Olha, a Camila de Portugal, que legal.
Eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre, olha só. Então, a gente está aqui super internacional, então, hein? Olha, Joyce, que está na Colômbia. Então, ó, já rolou aqui, né, a questão, né, de fazer essa anatomia élfica. Deixa eu só tentar movimentar, então, de mexer com as proporções, né? Então, você subir um pouco o afunilamento ali da cintura, né? Ao Ceará, muito legal. Eu acho que isso enriquece muito, né, aqui o grupo da gente. É o tipo de coisa, quando eu falei, né, de como essa evolução, né, da maneira de conduzir, ela acabou trazendo possibilidades, né, coisas que eram impensáveis, né, há um tempo atrás. Então, como essa coisa do digital, né, acaba gera problemas também, né, mas cria também oportunidades particulares aí da gente conversar, né, de que outra maneira a gente poderia fazer isso. Então está bem interessante aqui a questão do gesto também que você mudou, né? E aí agora, dentro daquele sistema, né? Que é um registro, né? Foi uma árvore ali que eu desenhei. Né? Imagine uma coisa com padrões florais, né? Então é o tipo de coisa, quando a gente fala naquele terceiro, quarto nível, né, do design, que é quando você está informando uma especificidade cultural, né, para criar uma outra hierarquia, né? Então aqui, por exemplo, né, ela é uma mística, ela pode ser de uma ordem, né, específica, né, esotérica, de ordem no sentido assim de uma seita, um culto, alguma coisa, uma guilda, né? Então podem ter elementos aqui, né? Não no sentido de só colocar mais informação, né? Mas de gerar um pouco mais de especificidade. Aí tem também essa brincadeira, né? Quando você traz elementos, né? Essas asinhas que emulam, né? Uma libélula, né? Uma borboleta. Então, frequentemente, né? Para quem curte cinema, e eu gosto bastante desse diretor em particular, né? O Guilherme Del Toro, que tem toda uma preocupação, né? Em buscar uma aproximação com os aspectos da natureza, então de a gente fazer sempre essa ponte, essa analogia. Depois eu vou separar um material para vocês, que eu costumo disponibilizar para o pessoal, né? Onde tem umas referências muito boas, justamente por ser uma coletânea meio aleatória, assim, de elementos naturais, né, que são inspiradores, nesse sentido que eu estou colocando para vocês aqui agora. Né? Então vamos checar aqui, né, as suas tags, vamos falar assim. Então você quer, né, e eu acho que está funcionando, né? O aspecto ondulante, uma certa leveza, né? Daí a questão até das asas, né? Para ela poder ficar ali numa postura, talvez, né? Meio que descolada, né? Do chão. A questão da suavidade, né? E aí o que acontece? Então, por enquanto, quando a gente está tratando da questão silhueta e partindo dessa estrutura frontal simétrica, né? Então tem um componente nisso da suavidade, né, que tem a ver com o gesto, né, com a postura que a personagem está, que tem como a gente desenvolver até mais, né? Porque nessa disposição, né, quando a gente coloca o personagem assim, geralmente você está comunicando naquela coisa da uma estrutura mais formal, né? Então passa uma certa noção de autoridade, né? Aqui uma coisa talvez até meio benevolente, né? Como se você estivesse, né, oferecendo, né, uma energia, coisa positiva para frente, né? Deixa eu ver, o Diogo está comentando que talvez tenha feito o desenho inteiro. Melhor ainda, né? Mas está muito legal, acho que é isso mesmo. Né? Uma coisa que vocês podem experimentar também é trabalhar com ali naquele do anão, né? Até fiz um pouco isso, né? De separar algumas áreas entre formas de leitura, né, das superfícies, né? Áreas de opacidade e áreas mais transparentes, né? Então, por exemplo, você pode fechar a silhueta dela em áreas aqui tem um pouco mais de densidade nessa cor, né? E aí talvez um tom mais claro, né, para as asas, né? Talvez essa área do véu aqui interna, né? Como se houvessem alguns pontos da silhueta geral que permitissem a passagem de luz, né? Eu acho que isso seria interessante informar nesse estágio, né? Também com um complemento aí do como você trouxe, né? Aí depois a ideia é a gente continuar desenvolvendo a partir disso aqui, só que colocando as figuras em ação, né? Justamente trabalhando com outros ângulos e tal,
para ir entendendo, falar, tá, tem aspectos do design que eu preciso talvez pensar melhor, encontrar soluções, né, para outros casos ali, para a integração, por exemplo, dessa personagem, ela estar numa cena com outros personagens, né, como é que... Ah, veio logo no ladinho, com a pegada, como é que é o nome daquele game? O Thief, né? Assassin's Creed? É, também, né, que tem essa coisa da roupa discreta, né, com poucos contrastes, né, de uma coisa toda entonada para o cinza, né, fica meio camuflado ali nas trevas. Aí em contrapartida dá uma sensação aqui, ó, por conta talvez da maneira que você desenhou, não sei se foi intencional, né, se tivesse ali o cabelo meio Geralt de Rivia, né, que é o cabelo branco, né, para dar uma contrastada também. Para quem estava aqui desde o começo, quando eu mostrei lá o vídeo dos artistas de referência, legal. O Brown, né, tem uma representação ali que a gente olha, de fato, né, um elfo branco, né, e super pálido, né, e na verdade aquele personagem é o Eric. E aí quem se inspirou diretamente nesse personagem e naquela ilustração para criar um outro personagem foi justamente o Guilherme Del Toro no Hellboy, né? Que tem aquela família de elfos lá. Então, se a gente olhar assim, é estritamente aquele design, né? Cuspido e escarrado, como se diz, né? Que aliás é uma expressão que vem de outra, né? Que é talhado em mármore, né? Esculpido em Carrara. Eu não sei se isso é lenda urbana, que é uma das lendas urbanas mais antigas da humanidade, é verdade. Mas dizem que essa expressão vem daí, né? Então vamos ver, ó, vamos checar aqui as tags, né? Então ele é para parecer perigoso, então veja só, no sentido que eu estou falando, né? A postura dele não entrega o perigo, né? Ele, por enquanto, está um cara de boinha na massa, né? Então está ali, né, comportado. Então, para informar essa coisa do perigo, então se ele tivesse, aí eu estou falando sobre uma coisa que realmente não foi exigido de vocês ainda, né? Mas aí a gente está entrando no terreno que é o acting, então, é como o personagem se comporta, né? E se ele tivesse com as mãos para trás, né? Ou se essas mãos estivessem levemente apontando para fora, pensando na personagem, por exemplo, Electra, né, do Frank Miller, então com duas lâminas, né, apontando num ângulo, né, uma para cada lado, assim, né. Então teria uma maneira, ou se ele tivesse um pouco mais arqueado, né, com as pernas, né, flexionadas, né, para ganhar um pouco mais de base, né, como se estivesse preparando ali um salto. Então elementos que possam informar essa coisa do perigo. Agora, em contrapartida, tem a questão da tonalidade da roupa ser escura, né? Essa descrição que deixa realmente alguma coisa ali, falando, esse cara ali é estranho, hein? Sim, é por isso, exatamente nesse sentido, que a gente vai avançar na questão daquelas referências das poses mais tridimensionais, né? Esse é o tipo de estudo, e no final do semestre do curso de animação eu falo muito nisso, e a gente tem um exercício que é fazer um turn de uma pose virtual, né? Onde eu acho que quanto mais a gente estuda esse tipo de coisa, mais você vai somando a sua biblioteca, ali, a sua capacidade de memorizar, e aí criar uma certa muscularidade na resposta a determinadas situações, assim, começar a criar um certo banco, uma reserva, né, de clichês, assim, falar, tá, eu sei desenhar mãos nessa, nessa e nessa situação, então isso já cria um pequeno vocabulário que depois é lógico, né, é importante ser ampliado. Então as referências que eu separei para a gente usar aqui, elas já vão ajudar um pouco nesse sentido, né? De dar um pouco mais de autonomia, né? Se sentirem mais confortáveis para fazer esse tipo de coisa. Então acho que o mistério está na questão até das tonalidades, né? Ele, pela anatomia esguia, também passa a impressão de, né, pode ser um cara veloz, né? O dinamismo, né? Talvez a escolha aqui dessas formas angulares, né? O desenho dessa capa, que também parece curta, né? Para também não impedir, né, a movimentação. A leveza, né? Também pelas mesmas razões. A brutalidade aí tem a ver também mais com o comportamento que ele eventualmente possa assumir, né? E olha só, né, ó, mais um erro aqui da escrita, né, ó, inteligência.
É que vocês não imaginam a correria com que eu crio esses arquivos, né? Eu vou perdoar aí o meu mau português, mas depois não deixem de corrigir isso aqui, por favor, né? E esse arquivo é de, nossa, um bom tempo atrás, né? É inteligência com um pouco de bruxaria. Mas enfim, não deveria, é que eu deveria ter revisado isso antes da gente começar. Isso aqui eu digitei durante a aula, pra vocês terem uma noção, né? Aí eu limpei o arquivo e já salvei lá para vocês e tal. Mas enfim, é importante essa questão da revisão dos conteúdos, né? Essa comida de bola eu não poderia ter cometido, mas agora já cometi. E agora vocês aí é que lidem com isso. Interessante. Só faltou um pouquinho de informação, né? Faltar qual é a classe, né, que você imaginou para ele. A questão, por exemplo, se você joga, né, pega o lápis mesmo, né, e dá uma entonada em partes aqui da indumentária, isso também ajuda, né? Mas me passa a impressão, ó, ele tem um elemento aqui meio, como falava um colega, né, um cliente muito querido, né, meio caveirístico, né, na cintura, e aqui também no pescoço, né, no colar. Ele parece ter uma cicatriz, né, no olho. Aí de novo a importância, né, a questão da postura, né, do personagem. Então ele passa uma certa passividade, né? Então são coisas que você pode depois, com essas próximas atividades que a gente vai fazer a partir de amanhã, né, incorporando, né, elementos. Pensa assim, como estava conversando com a questão anteriormente com a Marcela, né? Então a anatomia é mais do que lógico uma estrutura da nossa biologia, né? Faz parte da nossa constituição como espécie, né? Então toda a história, né? Músculos, ossos, nas proporções das coisas, as funcionalidades. Então, para a gente, né, como artistas, a anatomia é uma linguagem também. Então, voltando à questão da anatomia, é uma linguagem, e como linguagem, a gente tem que aprender letra por letra, né? Então, no sentido do que está informado aqui, ó, já tem algumas questões legais, acho que ele está até bem proporcionado, né? Mas dá para a gente colocar isso aqui até fisicamente, né, na representação, né, do personagem postado assim, né, deixar ele um pouco mais natural. Então, acho que no sentido que a gente vai conversar sobre a anatomia, vai ser bem importante, acho que vai dar para contribuir bastante aí com a maneira de vocês resolverem, né, a postura dos personagens. Mas está legal aqui, só faltou você descrevê-lo um pouquinho mais, né, como as colegas fizeram. Legal, a gente fez uma guerreira aqui. Também faltou só falar qual que é a classe dela, mas imagino que seja uma coisa, além de ela ser uma guerreira, uma coisa meio bárbaro, né? Bem legal. Então nessa questão, né, de já pensar nos acessórios e tudo, isso é importante. Uma coisa que eu vou sugerir numa certa altura, depois que a gente fala um pouquinho sobre a figura em movimento, né, é a gente fazer o estudo de valor, né, que seria o quê? Separar, por exemplo, num estudo como esse, né, aí vem a questão, tá, mas como é que a gente vai fazer isso, né, professor? Vai ser no papel, com um kim, uma aguada, ou vai ser, como eu vou demonstrar, no digital, né? É separar, né, o que é pele, cabelo, não em cores necessariamente, mas em tons, né? Então o que é couro na roupa, né? Se esse tecido é mais escuro, se tem metais, né? Então fazer uma diferenciação nesse sentido também, né? E aqui fica um desenho mais descritivo, né? Com bastante minúcia, parece que ela está usando um escudo, né? Tem uns detalhes aí, é bem legal. E aí a questão, né? Depois do que a gente vai conversar, a história da postura de novo, né? Como colocar a personagem em ação, né? Para não ficar que nem aquele que eu mostrei no começo lá, sentadinho na cadeira tocando banjo. Esse cara já trouxe as capirotagens aqui, né? Legal, meio que um it, né? Interessante. Aí só fica a grande questão, né? Que bruxaria você usou aqui, né? Se foi um pouco daquela analogia com a história lá da árvore, ou se você já veio pensando em shapes, né? Na própria forma de estruturar o layout, né? Então esse daqui, ó, já está no caminho legal para começar essa questão da renderização em grayscale, né? Não pensando assim em colocar notações de luz nem nada,
mas de diferenciar as massas, né? Deixa eu ver que horas são, gente. Já são 2 horas. Amanhã eu vou começar a aula mostrando um material que eu acho que vai dar uma clareada no que eu estou querendo dizer, no que fazer a partir daqui, desse ponto, né? Mas bem legal, viu, cara? Eu curti bastante. Deixa eu voltar agora, aqui algumas referências para que eu entendi. Não, esses aí são estudos rápidos que eu fiz coloridos, ó. Fui pra ver aqui em 5 minutos. O grande Giga. Bonito isso aqui. Legal. Então, vamos conversar mais sobre isso, né? Então, deixa eu voltar. Vamos tentar passar pelos envios todos, né? Pra gente fechar por hoje. Mas foi muito legal, rendeu bastante, né? Passou tão rápido que eu nem percebi. Olha que excelente, assim. Legal, ficou bem legal a forma que você harmonizou as proporções dele, né? Curti, né? Você até que tentou colocar já um pouquinho de movimento, né? E a questão da textura, né? Olha que legal essa forma de descrever essas placas, né, dessa armadura. Bem interessante. Já estão até interagindo aí. Depois a gente acaba a aula, marca um RPG aí, hein, galera. A Marcela, acho que ela trouxe um bardo, pelo que eu estou entendendo. Vou entrar um pouquinho aqui. Um viajante. De certa forma, né? Legal também. Aí tem aquela história, né? Muito bom esse exemplo, no sentido... Hoje eu falei sobre um projeto que ele está batendo, ele está fazendo só isso, só R$ 1 milhão a mais do que um outro projeto, que é um RPG mais raiz, né? Então, Tormenta não atingiu a mesma coisa que está atingindo aquele projeto de nome que eu não consigo lembrar nunca, que é um game do Cellbit, sei lá quem lá. Então eles estão conseguindo agregar Ordem Paranormal, esse aí mesmo, né? Então isso quer dizer o que, né? Esse Ordem Paranormal, ele é mais cartoon de vocês, tem uma pegada mais infanto-juvenil, né? Então, portanto, ele consegue atingir. Tormenta é uma coisa mais massa velho, sabe, velho? Que nem nós, né? Uns velhos que nem nós, que já curte RPG ali desde 1900 bolinha. Então, esse cara, que acho que ele é youtuber também, um influencer, bota influencer nisso, né? Mas ele então consegue atingir uma camada que o tal do sistema do RPG tradicional não atinge. Então isso é uma ampliação de nicho, né? Então esse é um aspecto na história do público. E a outra coisa é o lance da nossa versatilidade, né? Isso é importante também. Então atacar em todas as frentes possíveis, né? Então, por exemplo, eu já fiz trabalhos na linha infantil. O meu quadrinho mais recente é Infanto Juvenil. Então eu mostrei lá a ilustração, que é uma pegada, né, que atinge um público um pouco mais adulto, né, de adolescente, jovem adulto, né, RPGistas, enfim. Então, enfim, é legal que a gente tenha possibilidades, né? E aí é aquela história, às vezes você vai atingir um pouco mais de maleabilidade, né, de proficiência no estilo, alguma outra coisa vai ficar um pouco mais dormente, né? É importante a gente se revezando, porque você nunca sabe qual que é a linha de projeto, né, que pode surgir. Aí a questão é que se lá no exterior, né, aquele mundo distante, você consegue, às vezes você não tem artistas que mantêm uma carreira longeva, né? E aqui no Brasil tem alguns casos também, né? Mantendo um único estilo, eu acho que a nossa realidade acaba ditando um pouco outra coisa. Então, o que eu vou recomendar sempre é não abandone nenhuma das ferramentas totalmente, né? É sempre um olhar na questão do desenho estilizado, mas também, né, um pouco no estudo mais acadêmico, realista, né? Acho que vale a pena. Isso ficou bem legal. Tá? Depois, então, de novo, enfatizar a importância de a gente fazer o estudo tonal, né, dos personagens. Gostei do personagem do Richard porque ele é um viajante místico, guerreiro ladino. Bem específico esse. Acho que não. Mas enfim, ó, tem uma pegada um pouco levemente, né, indicativa. Ele tem alguns pactos aí, ó, no outro lado da história. Uma coisa meio, uma mistura de Darth Maul com alguma outra coisa que eu não sei dizer.
Ah, ele é místico. Ah, agora tudo se encaixa. Agora eu entendi. Ele até não estava aqui para ouvir eu perguntar. Ó. Ah, então ele é humanoide, mas não é essencialmente totalmente humano. Ele tem as pernas, né, tem uma cauda, além da questão dos chifres. Né? Bem legal, mas aí vejo, né? A simetria ela ajuda a gente a acolher informação, ideias, mas ela também atrapalha um pouco, né, no sentido que ela compromete a questão da postura. Né? Então, até mesmo naquela referência que eu mostrei ali, dos modelos de armaduras e tal, ó, a gente olha um cara nessa pose aqui que vai respeitar um guarda com os braços abertos, assim, sem uma espada, não é verdade? Olha só como essa aqui, ó, já tem muito mais feeling, né? Ó. Então é aquela história, então a postura. Ok, Marcelo, a gente já vai encerrar mesmo, né? Então é algo que tem a ver com a maneira, olha só que essa pose que legal, né? Bem altiva, né? Então a gente volta amanhã, Marcelo, deixa eu voltar ali para a pasta dos envios. Já vai fechar daqui a pouquinho, quero passar pelos outros. É muito legal, todo mundo participando aí, né? Então, deixa eu uma coisa que eu vou tentar fazer, ó. Vou procurar fazer isso, não sei se vou conseguir. Né? Tentarei com todas as minhas forças. Que a gente montar uma prancha, né, com essas classes, né, com as categorias de personagens. Tá, então esses são os nossos ladinos, guerreiros e tal, né? Pra começar a gerar umas pares aí, né? Aí quem sabe, né, o sonho de consumo do professor Vazes é quando vocês começam a desenhar os personagens uns dos outros, um grande mashup, né? Nós vamos ver as características desse daqui, ó. Bem legal, né? Ele já é um ladino diferente. Então ele denota, né, força, tem um pouco da questão dos braços aparentes, né? Assim, no sentido, né, de ele ser um cara undercover, eu pensaria, né, pelo menos ele usar aquele recurso de usar uma meia nos braços, né? Pode sim, coloca ali no Drive, né? Nesse link que eu passei para vocês, para poder colocar na prancha geral, né? Com todos os designs. Um pouco de estranheza, então veja que ele tem esse detalhe no rosto, né? Uma expressão que a gente poderia chamar de um olhar vítreo, né? Ah, legal. Então, tá interessante, os shapes também, né? Triangulares. Dinamismo, né? Então tem essa coisa até dessa. Não é bem uma capa, né? É como aquele detalhe de um sobretudo. Eu achei interessante esse recurso da retícula aqui, ó. Tem uma galera que já está sofisticando aqui nos acabamentos. E de certa forma, esse aqui, né, ele está apontando na direção do. Foi um novo dia, você sabe como da separação em tonalidade. Né? Já começa a ter uma diferenciação, né, de áreas que eu acho sempre interessante. Talvez na coisa das lâminas aqui, né, jogá-las numa perspectiva diferente, meio de ladinho, meio para cada lado, assim. Senão ele pode ter um sério problema quando ele for subir num muro, né, numa mureta, e furar a perna. Tipo, conclusão mais idiota, né? Mas é o tipo de coisa que eles usariam no filme do Adam Sandler, sabe? Legal. Isso me parece Smells Like alguma coisa de mangás, mas eu não saberia dizer o gênero, né? O Matheus falou. Você pode abaixar um pouco a música que eu não entendo o que você está falando? Ah, sim. É que o microfone está entre a caixinha de som e aqui a minha voz, né? Essa trilha empolgante, ela realmente empolga as pessoas. Mas realmente não é para atrapalhar, é só para ser um complemento, né? Então esse daqui é a Viajante. É interessante a questão também, como para cada um de nós essas terminologias, né, elas vão trazer diferentes referenciais e tal. Eu acho que isso enriquece, né? Então vamos lá, inclusive está bem simpático, pensando em certos estilos de animação, né? Então ela tem bastante resistência, pelo jeito é resistência ao frio, né? Ela está toda encapotada com luvas e tudo mais. Aí o mistério, né, a coisa de esconder o olhar, né, interessante, dinamismo, né, até na própria pose, uma certa coisa, aquela brincadeira com a linha de ação que a gente vai falar sobre, né, ela é agradável, aí tem que, né, demorar conversar um pouco, né, vamos
pensar positivamente. Mas enfim, tá um desenho agradável, de verdade. Isso você conseguiu. Peso. Não entendi. Veja essa bolsa, ela carrega uma pedra aqui dentro, é isso? Mas enfim, né? E suavidade. Então esse elemento aqui, ó, pode estar relacionado a que exatamente, né? Então isso me faz pensar, diante do seu design e essa característica, na personagem Toph, lá do Avatar The Last Airbender, né? Você sabe qual é? Que é uma menininha cega. Eu acho que escreve isso, essa mesmo. Que ela é uma dobradora de terra, ou seja, já é alguém que lida com um elemento que é um pouco mais grosseiro, né? Até na forma de dobrar e tal, movimentos mais quadrados e tudo. E ela tem uma personalidade, né? Na questão peso, estou me referindo, né? Então ela é um pouco grosseira, assim, no primeiro momento, né? É meio, digamos, cascuda, né? Ela tem uma personalidade, então, ou seja, é uma coisa que demandaria uma coisa que vai além do meramente visual. Embora ela seja meio troncudinha, ela ande descalça, né? Então também tem umas características que a gente poderia dizer, né, visuais. Então, para entender também, né, que, como a gente até falou antes, o Matheus colocou muito bem, né? Tem camadas, né, níveis que você pode ler num personagem, não é só uma questão de como ele se parece, né? É que, como nessa primeira etapa a gente está falando do visual, então aqui, qual a característica ela denota peso, né? Não sei se você quer defender um pouco, mas eu a princípio não relacionei nada. A não ser que ela use um sapato com placas de chumbo. Pode ser, por exemplo, um recurso às cores. Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho o volume e diminuir o da música. Eu vou parar a música, né? Porque quem ouve música às 10 horas da noite, afinal? Eu tinha pensado mais na. Deixa eu Tinha abrir. pensado mais na mala, porque eu tinha ela ser uma viagem. O Jota é bastante, como é que se diz, né? Carregar muitos utensílios, mantimentos, né? Livros. Legal. Eu pensei nela ser uma entregadora dimensional, daí a mala seria tipo aqueles buracos de minhoca, se você levar mais coisa do que realmente parece. Caramba, então é uma parada mais científica do que eu tinha imaginado. Isso é uma boa explicação também, né? Aí tem esse lance desse olho, né? Realmente tem uma pegada meio mística, eu tinha entendido isso, né? Legal. Não sei se você conhece, tem um desenho chamado Wakfu, que também tem um jogo em que tem alguns objetos que tem tipo olhos, e os objetos têm esses olhos porque são demônios presos em objetos. Eu ouvi falar de alguma coisa assim, sim. Mas interessante, ou seja, já tem uma profundidade aí, né? É legal também que muitas vezes dessa nossa interação surgem, às vezes você já tinha um conceito em mente, mas não tinham parado para elaborar um visual para isso, né? Então acho que já é uma oportunidade também de implementar o design, né? Para ver o que funciona e tudo. Então se gerar aqui, né, essa interação da gente, essa oportunidade, já fico contente também. Vamos abrir o do Matheus, né? Para fechar essa rodada de hoje. Tá aqui. Eles estão bem clarinho, né? Tem que entender que ele, me parece que ele é um mago, né? Naquele campo do místico, levemente Dragon Ball, né? Agilidade, uma certa estranheza e angular, ou seja, vai para aquele design que puxa para um certo exotismo, né? Nessas formas, me lembra um pouco a linha do Moebius, né? Aí nessa questão, ó, quando você faz essa ondulação aqui, isso me leva muito, né, a designs como, por exemplo, do personagem no Aladdin, né, do Jafar, né, que é aquela silhueta mais esguia, né, longilínea. Então acho que pode ser uma referência legal, né, para vocês darem uma olhada. Vou fazer o seguinte, ó. Ontem mesmo recomendei esse site que é incrível, maravilhoso, que espero que esteja online agora, né? Porque nunca se sabe, né? É só uma coisa ser muito útil para eles tirarem do ar. Mas felizmente está aqui ainda e espero que assim permaneça.
Então aqui é um verdadeiro repositório, né, de toda a ciência, de muitas gerações, né, de animadores e tal. Então depois acessem esse link, ali vai ter uma seção voltada para arte de produção, né? E você vai ter lá uma lista, acabei de falar do Aladdin, mas tem aqui, por exemplo, o do Fievel, né, que é o American Tail, o Beetlejuice, né, ou seja, a animação, mas tem outras linguagens também, né, o do Bolt, Coraline. Então tem concepts, né, de tudo que é estilo de animação que vocês conseguem imaginar. Então essa coisa, mas funciona isso, né, a gente trabalhar um design referenciado nos designs, né, de outros projetos, né, de outra época. Acho que numa medida tem que ser sim, né, cuidadoso no como fazer isso, mas eu diria que muitos artistas atualmente, né, que têm relevância, né, que hoje são influentes, né, eles partiram e tem um trabalho que muitas vezes se identifica ali traços, né, ninguém parte do absoluto nada, né, foi o que eu quis colocar para vocês quando eu mostrei a referência, o primeiro artista dos que a gente vai ver, que é o Braun, né, que além de ser um grande ilustrador, ele também é muito Braun, né, só para encerrar com uma piada, a pior da noite, né, para fechar com chave de ouro. Tá bom, gente? Mas curti bastante a produção até agora, né? E amanhã a gente vai entrar então nesse departamento que é a mobilidade na figura, né? E maneiras da gente colher informação da referência também, né? Tá bom?